Questão do Enem 2016. E mais uma vez a questão que mais a banca de química gosta. É a escolhida, que é meio ambiente. Mas aqui eu acho fundamental para a gente discutir algumas coisas que estão acontecendo, né? Então, antes de começar a falar dessa questão, que ele fala de gases de efeito estufa e os efeitos do aumento da temperatura global. A gente, há pouco tempo, há mais ou menos uma semana, teve a notícia do deslocamento de uma placa de gelo, que estão chamando de super iceberg, que tem uma área de 51,8 metros, 52 mil metros quadrados. Uma espessura de 350 metros. Só essa área é igual ao do Distrito Federal. Então você vê a placa de gelo que vai ficar boiando no oceano. Claro que essa placa de gelo vai sofrer derretimento, fusão. E essa água é evidente, quando toda essa água derreter, quando todo esse gelo derreter, o nível do oceano tende a subir. Claro. Então olha o efeito devastador, tá? Causado pelos gases de efeito estufa, pelo aumento da temperatura do planeta e da água dos oceanos. Então, quer dizer, vamos ler a questão, a gente vai avaliar e depois vai ler a nossa análise. Então, o enunciado diz: o painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são a causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Então ele está explicando, veja bem, a própria questão está explicando qual é a estratégia de mitigação. Ele já disse que é reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Com isso, você já tem preocupação em não aumentar tanto essa temperatura, porque aumentada ela já está. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, o que a gente acabou de mostrar, dando o exemplo do super iceberg, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, o que a gente acabou de discutir, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Então, o que eu queria atentar aqui, que vocês atentem, né? Se liguem, é que a própria questão já está respondida. Ela se autorresponde. Ela é autoexplicativa. E aí ela continua. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Ela te falou em mitigação e adaptação. Mitigação, reduzir a concentração dos gases do efeito estufa. O que a gente pode fazer para reduzir? Mitigação. Adaptação, o que a gente pode fazer para conter os efeitos desse aumento de temperatura ambiente, ou na atmosfera, ou do planeta, o que você quiser. E aí vem letra A. Construção de usinas eólicas. Eu li aqui, né? Bem, eu vou ler de novo que eu não me lembro. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Acho que eu li. Letra A, construção de usinas eólicas. Letra B, tratamento de resíduos sólidos. Letra C, aumento da eficiência dos veículos. Letra D, a adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. E letra E, criação de diques de contenção em regiões costeiras. Então, tudo que a gente falou, já vou direto para cá, para não me alongar muito. E eu coloquei aqui, primeira análise, coloquei um título, porque eu acho que é fundamental, pensando o futuro.
Um aumento na concentração dos gases que provoca o efeito estufa acarreta a elevação da temperatura do planeta e, como consequência, o derretimento acelerado das calotas polares, o que elevaria o nível dos oceanos, devastando países que se encontram abaixo do nível do mar, bem como regiões costeiras. Essa é a primeira análise que a gente já tinha falado aqui. Segunda análise, eu estou concluindo. A única estratégia de adaptação é a que indica a construção de diques de contenção, pois todas as outras são estratégias de mitigação, ou seja, abrandam, diminui a intensidade das mudanças climáticas. Lembra que se eu construo usinas eólicas, eu estou evitando usar combustíveis fósseis. Quando eu tenho tratamento de resíduos sólidos, eu evito a liberação de gás carbônico ou gases do efeito estufa na atmosfera. Mesma coisa quando eu aumento a eficiência dos veículos. Eu diminuo a liberação de gases do efeito estufa. A adoção de agricultura sustentável de baixo carbono, o que acontece? Por exemplo, etanol, metano, né? Aí, no caso, seria o etanol. Metano já é outro esquema. Mas, de qualquer maneira, você tem que lembrar que a agricultura sustentável, a plantinha, para crescer, ela absorve gás carbônico da atmosfera. Mesmo quando a cana-de-açúcar queime, você fala, pô, mas produz gás carbônico. Ela está zerando, né? Porque o gás carbônico que ela absorveu para se desenvolver, na sua queima ela vai liberar. Então é 0 a 0. Fica elas por elas. Se ela consumiu 100 quilos, ela vai liberar 100 quilos. Então, quer dizer, a B, C e D é uma estratégia de mitigação, diminuir, como eu coloquei aqui, abrandar a intensidade da liberação de gases de efeito estufa, abrandando, diminuindo a intensidade das mudanças climáticas. A única estratégia de adaptação, e o nome é claro, você está se adaptando ao novo, ao que vem por aí, ou que já está acontecendo, é a criação de diques de contenção em regiões costeiras, ou, cuidado, ó, a Holanda, por exemplo, ela está abaixo do nível do mar. Então, se acontece uma ligeira elevação do nível do mar, esses países baixos, né, são os primeiros a serem atingidos. A Holanda, inclusive, já tem os seus diques. Tá certo? Ela vai ter que levantar aquilo lá para fazer com que o nível do mar vai ser maior do que a própria Holanda, o próprio país. Então, quer dizer, repara, como eu falei antes, o próprio enunciado já te leva à resposta, é autoexplicativo. Muita coisa aqui você não precisa saber. Então, nós ficamos aqui com uma conclusão, resposta letra E. Então, nota que, mais uma vez, o enunciado, a questão é autoexplicativa. Então, eu estou preparando vocês para a prova do Enem. Leiam com bastante atenção. Agora, cuidado com o tempo. Esse é o principal. Não adianta você querer ser tranquilo demais. Você tem que ler a questão concentrado, para ler uma vez só. Por isso que eu digo, não adianta você correr na leitura. Leia. Você tem que saber o que está escrito. A interpretação é fundamental. E se essa interpretação for feita na primeira leitura, pô, já te dá um tempo de ganho violento. Valeu, gente boa. Até a próxima questão. Grande abraço. Valeu. Boa questão. Gostei.